Boa noite a todos, nesta segunda-feira gelada. Vamos dar início a mais um estudo do projeto Vida Consciente, dando continuidade ao estudo da trilogia Evolução. Essa trilogia é de autoria do Júlio Guelzer, um médico espírita de Florianópolis, e foi orientada pelo espírito que se denominava Séforos. Então, rogamos o amparo da espiritualidade que sempre nos acompanha e nos ampara, que possamos ter uma noite agradável e produtiva de estudos. Antes de iniciar, a gente vai dar uma recapitulada no que é o nosso psiquismo, que é o principal objeto desse nosso estudo. Então, aqui nós temos essa pequena área aqui que é chamada de consciente. Essa área consciente é a parte que o nome já deixa claro, né? É a parte que nós temos acesso consciente. São as lembranças desta existência, os aprendizados, conhecimentos, da vivência atual. Mas, atrelada à nossa memória integral, como foi do estudo de Freud, de Jung e muitos outros pesquisadores do ser humano, do complexo que nós somos, né? Eles observaram a existência de algo atrelado a cada um de nós, que denominaram inconsciente, pelo fato de nós aqui não termos acesso consciente a essa parte, mas ela só é inconsciente em relação a nós. O nosso inconsciente vibra ativamente. Essa parte do inconsciente que está sendo representada aqui é apenas uma parte das memórias do nosso pretérito, que a gente já passou, das nossas vidas passadas. Pode ser chamado de inconsciente coletivo, não coletivo de toda a humanidade, mas coletivo das nossas existências, o coletivo das nossas vidas pretéritas, mas dessas existências que ainda não se individuaram, que ainda não entraram em contato com esse conhecimento do que é o espírito, do que é a caminhada espiritual, de qual é a nossa proposta aqui na Terra, o entendimento do porquê a gente passou por tudo que passou. Então, isso está sendo representado aqui, é a parte que ainda nos incomoda, entre aspas. Na realidade, ela precisa incomodar para chamar a nossa atenção, para que a gente resolva cada uma dessas situações que está ainda vibrando em desarmonia no nosso inconsciente. Existe uma outra parte do nosso inconsciente que o Freud denominou de superego, onde essas memórias passadas, depois que já se esclareceram, que resolveram as suas pendências, que entraram já em equilíbrio e harmonia com essa caminhada espiritual, onde elas vão ficar estabelecidas e a partir dessa outra parte do inconsciente nos auxiliam. Poderíamos denominar aquela figura do anjinho no lado direito e o diabinho no lado esquerdo, né? Então, o anjinho seriam as influências dessas vidas passadas que já entenderam a proposta nossa. E o diabinho, a influência dessas outras aqui que ainda não compreenderam, que estão presas ainda numa moral antiga, em costumes antigos, né, não adequados aos nossos de hoje. Então, não é que eles nos prejudicam intencionalmente, mas porque não sabem de outra coisa, acham que ainda vivem aquilo. Então, ainda a maioria deles nem sabe que desencarnou, né? Até porque não morreu. No momento do desencarne, há uma espécie de proteção, né, do psiquismo que ele desliga nesse momento, porque é um trauma muito forte. E um momento depois, ou
mais ou menos longo, né, ele recobre a consciência. Só que ele está ali, está vivo, só que não percebe que está com a alma agora, e não mais com o corpo físico. E a alma é muito parecida com o corpo físico. Então, a maioria dessas vidas passadas nem tem o conhecimento que desencarnaram. Então, estão presas ainda naquela memória, como se estivessem vivendo ainda, né? Achando tudo meio estranho, mas acabam se adaptando a isso. Então, isso aqui é o que mais nos influencia negativamente hoje. Então, por exemplo, uma mulher que tem uma personalidade aqui de uma vida religiosa como freira, e essa persona aqui está muito aflorada, essa mulher hoje vai ter dificuldade em arrumar um namorado, em ter um companheiro, porque a vibração dessa freira está muito forte. Né? Então, o homem que chega perto sente aqui a vibração religiosa e não se sente atraído por ela. Eu já tratei várias situações dessas aqui das mulheres que se chamam invisíveis, né? Então, são bonitas, são bem-sucedidas, são simpáticas, mas acabam não atraindo homens com a finalidade de relacionamento. E depois de um atendimento desse, a situação muda de figura, né? Porque você tirou aquela vibração ali, né? Uma concorrência desleal, né? Porque ela está casada com Jesus, né? Quem é que vai competir com ele, né? Então, depois que essa freira que compreende isso, que já desencarnou, que ela faz parte de um espírito, que está numa caminhada evolutiva, que ela pediu essa vida religiosa, talvez porque na vida anterior abusou das energias sexuais. Então, ela sai daquela situação de vitimização, ou acaba se desligando daqueles votos de castidade, né? E a vida de hoje não fica mais travada por causa dessa causa aqui anterior. Uma pessoa, por exemplo, que lá no passado se deu bem com a corrupção ou passando os outros para trás, né? Então hoje já está com a proposta de ser honesto, de restabelecer o desequilíbrio causado, de auxiliar aquelas pessoas a quem prejudicou. Então ele vem com essa proposta, mas as pessoas, quando chegam perto dele, não sentem mais a confiança de que realmente agora ele está querendo ajudar. Porque ainda está aflorada aquela persona do passado, que era caloteira, que passava os outros para trás, que queria tirar vantagem. Então, quando você trata essa persona da mesma forma aqui, com atendimento de captação, você tira ela daquela fixação mental, daquela vida, mostra que já desencarnou, mostra por que ela se apegou tanto a essa questão de passar os outros para trás, viu que também já foi passada para trás, mas percebe a sequência, que na vida seguinte ela também vai ser prejudicada se ela continuar vivendo assim. Então ela acaba se esclarecendo e a partir daí essa vibração não está mais ali no inconsciente, causando essas dificuldades no nosso lado profissional hoje. Então tudo é influência do nosso inconsciente, do nosso psiquismo? Não, temos o nosso livre-arbítrio. Se hoje eu ficar de braços cruzados, nada de bom vai acontecer comigo. O que a gente está falando aqui é quando nós fazemos a nossa parte e a gente está com essa proposta de melhoria, de trabalhar, de usar a nossa inteligência para melhorar de vida, para auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando mesmo a gente fazendo tudo que está ao nosso alcance e as coisas não dão certo, é porque tem uma dessas causas aqui no nosso inconsciente. Então, basicamente, o nosso estudo aqui é em função dos atendimentos desse psiquismo aqui que nos influencia hoje. Mas é só o inconsciente que nos influencia? Não, tem também, digamos, espíritos que a gente prejudicou, que hoje estão querendo receber a sua cota, né, que lhes foi tirada lá no passado. Mas isso, hoje em dia, é a minoria dos atendimentos que a gente faz. A maioria do psiquismo aqui, do nosso inconsciente. Ou também
do inconsciente do outro, do próximo, do nosso esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe, do patrão, do empregado, do vizinho. Então, mas está lá no inconsciente daquela pessoa e está cobrando a conta hoje de quem aqui, lá no passado, prejudicou ele. Né? Então, basicamente, a maioria dos atendimentos que a gente tem envolve memórias do nosso inconsciente, vidas passadas, mas que já receberam uma nova proposta, uma nova oportunidade de existência para reequilibrar isso que foi feito lá no passado. E aqui tem uma frase aqui de minha autoria, para a gente entender um pouquinho melhor o que é amar. Né? Fala-se tanto em amar, eu te amo, a gente fala para o pai, para o filho, para a mãe, para a esposa, para o marido, né? Mas o que é realmente amar, segundo essa definição que está lá no Evangelho? Né? São Paulo equiparou amar com caridade, né? E a doutrina espírita, os espíritos lá passaram o que Jesus entendia por caridade, né? Na sua percepção mais pura, né? Então, segundo a definição lá na questão do Livro dos Espíritos, amar é ter boa vontade para com todos, é uma coisa. O segundo ponto é indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, não julgar. E o terceiro é perdão das ofensas. Então, é baseado em 3 pontos principais. E aí eu criei essa frase aqui. Amar é olhar para alguém que pensa, vive e age diferente de você. Não aquele que a gente concorda, que é do mesmo partido, do mesmo time, da mesma religião, do mesmo país, não. Aquele que pensa, vive e age diferente de você. E muitas vezes esse alguém está dentro da nossa casa. E conseguir respeitá-la ou respeitá-lo, compreendendo-a ou compreendendo, sem prejudicá-la ou prejudicá-lo mental, emocional ou fisicamente. Então, amar é algo muito mais difícil de botar em prática do que a gente pensa. E tem mais, né? A gente se diz espírita e cristão, né? São João colocou lá no Evangelho também, né? Ele falou o seguinte: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, via de regra, a gente nem pode se considerar cristão, né? A gente poderia se considerar aspirante ainda a cristão. Então, tem muita coisa a ser feito ainda. A gente está sabendo de muita coisa, mas agora está na hora inadiável de começar a botar em prática. Então vamos iniciar ou continuar aqui a trilogia Evolução. A gente parou no estudo passado nesse ponto aqui. O que fazer então, né, com esse conhecimento que a gente está tendo, né? Essa relação com o nosso inconsciente, com o inconsciente de quem vive com a gente. No começo é difícil reconhecer esta voz que parece ser nós mesmos, assim como nós parecemos ser apenas o corpo físico, com a diferença de que nos intui a fazer coisas que já nos parece errado, ou às vezes até absurdo. Então, a gente tem esses pensamentos, muitas pessoas agora estão recorrendo e pedindo atendimento com pensamentos suicidas, elas falam, mas eu não tenho intenção de me suicidar, mas vem esse pensamento. Então não sabem de onde vem isso, né? Então está lá no inconsciente uma persona dela, uma persona de um familiar que ela tirou a vida lá no passado, que vem incutir essa ideia para que ela passe pela mesma situação que o outro passou, né? Querer se vingar. Então esses pensamentos estão no nosso campo mental, mas não são nosso, da persona encarnada hoje. É do nosso inconsciente, ou do inconsciente de alguém que está ali ao lado, ou do inconsciente de um desencarnado que está cobrando a conta hoje. Então, entender de onde parte isso para que a gente resolva essa situação. E não apenas fique levando uma vida quase que numa espécie de inferno sem saber lidar com essa situação, né? Então, entender que isso está ali e não bloquear mais. Então, se tem alguma coisa que não está em harmonia, que não está legal, olhe para aquilo e resolva o problema. Não bloqueie. Não adianta só parar e começar a rezar
para que Deus tire aquilo. Não, aquilo está em você, é você que precisa resolver isso, não é Deus. Peça amparo para que você consiga resolver. Amparo da espiritualidade, de alguma divindade que você tenha mais afinidade, mas peça amparo para que você tenha condições de resolver. Senão você só vai postergar essa situação e lá na frente vai te reencontrar, né? Como está lá na Bíblia, né? Os teus pecados te reencontrarão, até que você resolva eles, até que reequilibre, até que a justiça realmente seja feita. Não no sentido de vingança, de castigo, mas de reequilíbrio. Mas tente e conseguirá reintegrá-lo ao seu todo. Você precisa tentar, não os outros. Não adianta só mandar lá para o CEPA, encaminhar para o CEPA ou pedir um atendimento para o CEPA. A gente precisa também estar com essa proposta de tentar, de querer resolver. O atendimento nos auxilia a resolver, mas a resolução do problema é de nossa responsabilidade, cada um de nós. Eliminará da mente as personalidades enfermas passadas, não eliminando, mas sim esclarecendo-as, para que elas façam parte de outra parte do nosso inconsciente e a partir de então nos auxilie, clareando, simplificando e purificando os seus pensamentos. Aí aqui o texto está bonitinho, depois disso eu fiquei com preguiça, comecei a escanear o texto, porque era muita informação, e o trabalho não me permitia muito tempo para organizar as palestras, então peço desculpas aqui pelo material, mas creio que dá para a gente acompanhar dessa forma. Carregamos N sinais vibratórios dentro dos campos bioeletromagnéticos, ou seja, o que as pessoas chamam de aura, né? Essa resultante da nossa energia, que atrairão energias compatíveis com as nossas. Então não adianta a gente reclamar da esposa que tem, do marido que tem, dos filhos, do patrão, do emprego. Nós atraímos cada uma dessas situações. Mas tudo é atraído então pelo inconsciente? O que é de nossa responsabilidade resolver? Sim. Outras situações a gente atrai por desleixo, por preguiça, por comodismo. Então não podemos botar a culpa só no inconsciente, tá? Isso explica porque, às vezes, encontramos casais tão diferentes fisicamente, mas com uma grande afinidade. Ou casais que, mesmo que querendo, não conseguem se separar. Uma força invisível os mantém unidos, mesmo sob fortes conflitos. Então, um casal, quando não consegue separar, geralmente tem duas causas distintas. Uma situação é patente nas duas situações. Eles ainda têm algo para resolver. Então, se tem algo para resolver, eles estão unidos por essas amarrações do passado, essas energias que precisam ser desfeitas, desligadas, reharmonizadas, ressignificadas. Então, tem duas situações. Se o casal tem condições ainda de resolver, ele não consegue separar. Se ele ainda tem situações para resolver, mas estão arrumando mais prejuízo do que resolvendo situações, né? Estão se prejudicando mais do que se ajudando, há como que um desligamento parcial, aí cada um vai para um lado para tomar um fôlego, para respirar e se preparar para um novo reencontro, geralmente numa nova existência. Então eu posso querer que o meu relacionamento agora acabe para resolver na próxima? Pode, mas será que você já não fez isso numa anterior e recebeu aí talvez a última chance de tentar resolver a situação com a pessoa? Mas então eu vou ter que ser conivente, vou ter que ficar aturando? Não, você vai resolver o problema. Agora a gente está entendendo como funciona o nosso psiquismo, como funcionam essas atrações magnéticas, energéticas, vibratórias, e entendendo como isso funciona, a gente tem condições de resolver. E depois que você resolveu, aí corta-se essa ligação kármica de passado
E aí consegue cada um para o seu lado, ou depois que resolveu, talvez até nem precise mais separar. Acabam entendendo o porquê de estarem juntos e podem ainda continuar essa existência juntos um do outro. São as nossas vidas sendo cobradas. Cobrado não no sentido de cobrança de castigo, mas com uma necessidade de reharmonização. Nós estamos agora entrando num plano de regeneração, que é um plano intermediário para um novo mundo, né, que a gente está querendo, está aspirando a habitar. Mas para habitar esse novo mundo, a gente precisa se purificar, precisa se regenerar. Tudo que a gente fez no passado está no nosso inconsciente. E uma grande parte dele, que Jung chamou, digo com felicidade, usou esse termo de sombras, né? Essas sombras precisam vir à luz. Como? Esclarecendo cada uma delas, para que elas entendam que o mundo em que elas viveram não é só aquilo que existe, que há algo mais do que aquilo, que elas sofreram, mas não são vítimas, que no passado já fizeram algo parecido e que passaram por aquilo para entender que ninguém é melhor que ninguém, que a gente deve respeitar a todos indistintamente, do mais importante ao mais humilde, e que só assim a gente vai ser feliz, permitindo os outros ao nosso lado serem felizes também. Então não é uma cobrança, é uma necessidade de ressignificação, de purificação. Para isso que a gente está tendo essas dores, essas dificuldades, essas desarmonias mentais, emocionais. Cada uma dessas situações é um chamado de atenção, um pedido de ajuda para algo que necessita de atenção. E depois da gente resolver essas situações, a vida vai ficando cada vez mais tranquila. Mesmo que a gente não resolveu tudo, mas agora a gente está andando de acordo com a maré, de acordo com a correnteza, de acordo com essas leis universais. E tudo fica mais tranquilo, tudo vai se resolvendo com bem menos esforço. Porque até então a gente estava nadando contra a correnteza, só se esforçava e não saía do lugar. Então não tem como fugir dessas leis universais de evolução. Elas estão aí com um propósito que regem os universos, as galáxias. Quem somos nós para querer derrogar essas leis ou querer que nós sejamos a exceção dessas leis, né? Mas o nosso ego, de vez em quando, prega uma peça na gente e faz a gente pensar que é a exceção. Lembrando que a atração não é apenas para dívidas kármicas, mas também para suporte psicológico. Pessoas com grande afinidade em outras vidas podem atrair-se novamente ligadas por sentimentos nobres. E isso a gente vê também em muitas situações, mas essas não geram atendimentos que chegam até nós, né? Essas são relações harmoniosas, baseadas no respeito ao outro. Perceba que os vínculos que aproximam os seres humanos na Terra são os sentimentos mais fortes, positivos ou negativos, amor e ódio, e a necessidade de resgatar contas passadas. Só que o que a gente vê geralmente são ligações de ódio, né? As de amor não chamam tanta atenção nessa questão terapêutica de auxílio, de resgate, né? Então, o que atrai duas pessoas? A energia de amor ou de ódio. As duas energias geram uma ligação entre as pessoas. E como essa de ódio funciona? Digamos, uma pessoa foi prejudicada pela outra, então ela desencarna e fica com aquele sentimento de vingança, e busca a outra e encontra a outra, porque é uma ligação, como se fosse um fio energético mesmo. E esse fio, conforme essa energia de ódio, de vingança é alimentado, esse fio vai se aproximando, porque ele vai se condensando. Inicialmente ele é muito elástico e longo, e conforme ele é alimentado de ódio, ele vai se endurecendo e automaticamente se retraindo, ficando cada vez mais próximo um do outro. E quando dois desses que estão encarnados agora têm cobrando a conta desencarnado, ele acha que está sendo
fazendo justiça, né, porque ele só traz a lembrança da última existência, onde ele foi prejudicado, então está ali do lado com ódio, querendo se vingar. No momento em que há uma oportunidade de encarnação, quando tem ali um embrião para gerar uma nova vida, como ele está muito próximo pelos laços do ódio, é ele que acaba sendo atraído para esse novo embrião e acaba nascendo ali como filho. Mas a gente só tem filhos com laços de ódio? Não. Temos com laços de amor também. Mas aqui eu estou explicando como o laço de ódio faz com que a pessoa caia na própria armadilha. Ela queria prejudicar o outro e ela acaba caindo ali para resolver a situação no seio familiar. E geralmente, pela minha observação aí de muitos e muitos atendimentos, o filho mais velho é o que mais tem diferença com o pai, com a mãe ou com os dois. Ou seja, porque é a ligação mais retraída que tem, o que está mais próximo ali por uma ligação de desajustes do passado. Então é o primeiro que é atraído para o embrião. Isso é regra geral? Não. É a maioria dos casos. Tem exceções, sim. Às vezes vem um primeiro para dar um suporte, para que o casal consiga aceitar um segundo ou um terceiro filho. Aqui em casa foi quase assim que aconteceu, mas em outras famílias que eu tenho conhecimento que a gente trata, quando você vai atender ali a situação que está mais aflorada no seio familiar, geralmente é o filho mais velho que está ligado na situação. A vida na Terra é transitória e tem o objetivo de buscar o equilíbrio, não de castigar ninguém, não de fazer ninguém sofrer ou passar por dores, né, ou sofrimentos. Então, é de buscar o equilíbrio, destituindo-se das energias densas que a gente mesmo acumulou em atos imprudentes. Os laços aqui adquiridos são de apego e deverão ser substituídos pelo amor equilibrado e eterno entre todos os seres. Esse é o nosso objetivo aqui. Que a gente restabeleça o equilíbrio pelo desequilíbrio causado pelos nossos equívocos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho lá no passado. Então, aparentemente, eu gosto de falar isso, aparentemente está tudo errado, mas está tudo certo. Está tudo no seu lugar, a não ser que você foi desleixado, preguiçoso, imprudente nessa existência. Mas mesmo assim não está errado, você atraiu também essas energias, né? Então, parece que está tudo errado, mas está tudo certo. E se a gente tem esse conhecimento, é mais fácil da gente enfrentar a situação que está aí. Ela está causada por nós mesmos, então é nossa responsabilidade resolvê-las. E agora a gente está tendo conhecimentos de como resolver essas situações e fica mais fácil da gente tocar a nossa vida. Ela vai ficando mais tranquila, mais leve, apesar de tudo que está aí. A nossa energia, a nossa vibração muda. E fica mais fácil a vida, vivendo conscientemente do que a gente está fazendo aqui, que é o nome do nosso estudo, vida consciente. Vamos chegando ao término do tempo do nosso estudo de hoje. Vamos encerrar com um passe à distância, pedindo auxílio aos trabalhadores do CEPA que trabalham com os passes, que possam nos auxiliar nesse momento. Lembrando que podem deixar comentários e sugestões de abordagem de temas para os próximos encontros na área de chat do Facebook. Tá? Quem não conseguiu assistir a live, ele fica gravado no Facebook, podem depois também deixar seus comentários lá. Aproveitando que tem um minuto ainda, perguntas aqui. Não é preguiça, a tecnologia é para ser usada e para ter mais tempo para fazer outras coisas. Sim, a tecnologia, a gente tem que aproveitar o benefício que ela nos dá, mas tomar cuidado para utilizá-la com equilíbrio, né?
sempre que a gente foge desse equilíbrio, e essa linha de equilíbrio aí é muito sutil, muito fácil da gente extrapolá-la, né? Então que a gente sempre tenha equilíbrio em tudo que faz. Esse equilíbrio não é muito fácil de alcançar e quando está ruim não devemos esquecer que poderia ser pior, mas aos poucos, com a força do universo, temos todas as oportunidades de alcançar o que desejamos. Pode demorar, mas acontecerá em algum momento. É isso mesmo, a gente ter essa confiança de que vale a pena a gente encarar o desafio que a vida trouxe para a gente. Aliás, nós estamos aqui numa proposta de aprendizado. Então, a vida sempre vai trazer situações para que a gente aprenda, para exercitar a nossa inteligência, a nossa perseverança. Então, repetindo, parece que está tudo errado, mas está tudo certo. Então, vamos encerrar o estudo de hoje, para que a gente receba essas energias do passe. O importante é que a gente esteja receptivo, essas energias não se ressentem da distância, então quem conseguir se colocar numa posição receptiva, fechando os olhos, sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável. Ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, para as pessoas que convivem conosco, que possamos estar mais preparados e conscientes em cada situação que a vida trouxer para o nosso aprendizado. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.